Filhinhos, bom dia. A paz do Senhor Jesus, espero que estejam bem. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra, algumas considerações acerca dos últimos dias, os últimos acontecimentos, acerca de algumas qualidades que a igreja ela precisa preservar, precisa guardar. Quando se fala de igreja, a igreja do arrebatamento, e ela tem algumas qualidades. Eu destaquei aqui 7 qualidades dela, quando diz que a igreja do arrebatamento é uma noiva pura. Paulo, ele disse que a igreja do arrebatamento deverá permanecer como uma virgem pura. Em Levíticos, no capítulo de número 21, fala acerca do sacerdócio. O sacerdote ele só poderia se casar se ele encontrasse uma moça que tivesse a sua pureza intacta. E Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é eterno, né? Ele só irá tomar como esposa uma noiva pura. Isso está em Efésios, capítulo de número 5, verso de número 25 a seguir. A igreja do arrebatamento, ela permanece vigilante. Mateus, ele fala isto através de seu capítulo de número 24, verso 42. Uma das coisas que mais Jesus advertiu aos seus discípulos foi sobre a vigilância. Em Lucas, capítulo número 13, verso 35 ao 48, Jesus contou até mesmo uma parábola de um servo que era ele vigilante, e reiterou a vigilância em todos os seus sermões escatológicos. Em Marcos, capítulo de número 13, verso 33, ele chegou a dizer: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A igreja do arrebatamento, ela permanece de pé. Quem fala isso é Lucas, capítulo de número 21, verso 36. Jesus diz que devemos estar em pé na presença do Filho do Homem. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 12, que aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Isso é Paulo dizendo, né? A igreja do arrebatamento, ela anseia pela vinda do noivo. Apocalipse, no capítulo de número 22, verso 20 e 21, ele afirma isto. No livro de Cantares, Salomão ele descreve de forma poética a ardente ansiedade que a noiva tem de encontrar-se com o noivo, e descreve este anseio da noiva no último verso do livro, dizendo: vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante a um gamo ou ao filho dos corços sobre os montes dos aromas. E isso também nós vamos encontrar em Cantares, no capítulo de número 8, verso 14. O noivo Jesus, por sua vez, ele atende ao pedido da noiva, ele atende dizendo: certamente venho cedo. Isso nós vamos ver ele respondendo isso em Apocalipse, capítulo de número 22, verso 20. E a noiva lhe responde: amém, ora vem, Senhor Jesus. A igreja do arrebatamento, ela mantém as suas lâmpadas acesas com a reserva de azeite, né? Mateus ele fala acerca disso no capítulo de número 25. A igreja da última hora, ela precisa continuar brilhando como a luz do mundo. Mateus ele também vai falar no capítulo de número 5, verso 14. Jesus usou o símbolo do castiçal da última hora, que precisa continuar brilhando como a luz no mundo. Jesus usou o símbolo do castiçal como uma ilustração para as suas igrejas, e isso nós vamos ver em Apocalipse, no seu primeiro capítulo, verso 20. O castiçal servia para iluminar continuamente o tabernáculo. Isto nós vamos ver também até mesmo em Êxodo, capítulo de número 27 e 20. Jesus ele advertiu a igreja de Éfeso que iria remover o seu castiçal caso não se arrependessem. Apocalipse, no capítulo de número 2, verso 5, ele afirma com muita força acerca destas coisas. A igreja ela não pode deixar de brilhar neste mundo que hoje já está cheio de trevas, né? A igreja nunca pode perder o brilho do Espírito Santo. Quem vai nos exortar a isto é Paulo, quando ele envia uma carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 19. A igreja do arrebatamento, ela guarda a palavra de Deus. Isso também em Apocalipse 3:10. Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso 3, que haveria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. E já existem muitas igrejas considerando a doutrina apostólica como ultrapassada, recusando dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas e elegendo mestres que interpretem a Bíblia da sua forma, de uma forma que traga prazer. Isto nós vamos ver em 2 Timóteo, capítulo número 4, verso 3 e 4.
A igreja do arrebatamento, ela guarda e conserva a palavra da perseverança e ela será livre da grande tribulação. Nós vamos encontrar isso em Apocalipse 3:10. A igreja do arrebatamento, ela permanece na posição de embaixadores de Cristo. Também nós vamos ver Paulo falando a respeito destas coisas em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 20. Todos nós sabemos que quando um país é ameaçado de um colapso, uma das primeiras providências a serem tomadas pelos governantes que nele mantêm embaixadas é remover os seus embaixadores. Assim, Jesus, o nosso Cristo, o nosso Rei, providenciará a remoção dos seus embaixadores deste mundo, os quais serão arrebatados ao seu encontro nos ares, né? Nós seremos levados, sim, sem dúvida alguma. Nós temos que considerar que Paulo, ele vai trazer uma exortação, um ensinamento. Ele vai falar isto em 1 Tessalonicenses, se não me engano, capítulo de número 5, a partir do verso 17. Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não instigais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinando tudo. Então, Paulo, ele nos ensina que quando tiver uma profecia, nós não vamos julgar, nós vamos analisar, nós vamos ver se está de acordo com o que a Escritura também nos exorta. Quando nós vamos ler Mateus, no capítulo de número 25, a partir do verso de número 13, se eu não me engano, vai falar que o dia e a hora ninguém sabe, mas de qualquer maneira toda a exortação é que nós venhamos continuar sempre firmes, independente de dia e de hora. Nós temos que considerar quais são as qualidades para que a noiva venha a ser aceita pelo noivo, tá bom? Então eu deixo aqui um abraço a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus.